Então hoje a gente vai falar da Copasa com o código de negociação CSMG3 na Bolsa de Valores brasileira, uma empresa que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se surpreender e ela já retornou em todo o período 537% ao acionista contra apenas 197% do Ibovespa, trazendo isso para o mundo real, um aporte de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 6.400 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. E num período mais curto, algo mais realista, os últimos 5 anos apenas, ainda assim a companhia retornou 42% ao acionista. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros, livros este que você tem que ler antes de entrar no mercado de ações, antes de entrar no mercado de capitais. Referente ao balanço do terceiro TRI, primeiramente os destaques. O lucro da Copasa disparou, atingiu 437 milhões, bateu as expectativas, atingindo 92% a mais do que o igual período do ano passado. O censo Bloomberg era de 295 milhões e a empresa entregou quase 440 milhões no trimestre. Para finalizar os destaques, receita de água, esgoto e resíduo cresceu 17%, quase 18% na base anual. Tivemos impacto tarifário de quase 16%, um aumento de 3,4% e 3,9% no volume de água e de esgoto, respectivamente. Isso se traduziu em quê? No EBITDA aumentando 24% na base anual. E a margem, atentem-se aqui, vou até tirar esse demarcado, a margem EBITDA subiu incríveis 36%. Dados oficiais da companhia agora, sempre falo para vocês, aprendam e peguem o costume de acessar o RI das suas investidas. Algo muito interessante deles é que eles dão um histórico maior, eles não comparam apenas year over year, eles comparam também o ano de 2021, o que dá uma ilustração bem legal. Das poucas e raras empresas que fazem isso, eu gosto muito. Então veja, EBITDA cresceu ano após ano e lucro líquido também cresceu desde 2021 para cá. Primeiro ponto, endividamento. A dívida como um todo dela cresceu, tanto a de curto prazo quanto a de longo prazo, tanto dívida bruta, apenas a dívida líquida dela caiu. Porém, mesmo com essa subida, essa linha em vermelho é uma linha de tendência, é a linha da dívida líquida EBITDA, que mesmo com o crescimento da dívida bruta, ela ainda assim vem em queda do ano passado para esse ano e basicamente estável com setembro de 21. Segundo comentário desse vídeo, eu já vou deixar bem claro, tá? Muitos de vocês me questionam por que eu não comento tanto de elétricas ou de outras empresas. É porque dentro do meu conceito eu prefiro bancos, seguradoras e saneamento. Empresas elétricas, para mim, estão na 4ª ou 5ª posição junto com empresas cíclicas. E eu agradeço e talvez por corroborar, até o Barsi citou recentemente que ele prefere seguradoras a elétricas. As elétricas ficaram muito difundidas, porém muito delas já estão precificadas, muito delas bem reguladas, grande maioria já privada, mas eu vou voltar a falar disso lá no gerenciamento de risco. Então, conhecendo utilities e conhecendo saneamento, esse CAPEX, principalmente agora com a questão do marco do saneamento, é uma preocupação para todas as empresas de saneamento. Porém, no ano de 2023, que a gente tem aqui praticamente 1,8, a Copasa vai até o ano de 2027 ligeiramente estável, 10% de crescimento no CAPEX para os próximos 4 ou 5 anos. Isso é extremamente importante. O CAPEX corrói. O CAPEX é um investimento que você tem que fazer para empresas, para projetos da empresa e para ela crescer. E um CAPEX estável dentro da projeção do guidance da companhia, não indo tanto dinheiro para CAPEX, isso retorna para a linha de lucro líquido. Isso eu achei muito interessante e resolvi compartilhar com vocês. E aí nós tivemos da receita água, esgoto, resíduos, crescimento em água, em esgoto e crescimento em resíduos, um crescimento total de 17,7%. E tudo isso que eu falei para vocês se traduz em quê? De novo, 3 faixas representam 2021, 2022 e 2023. Parabéns para vocês da Copasa. Eu sei que vocês não vão ver, mas mantenham demonstrações financeiras de resultado com 3 anos. Azul escuro é o ano corrente, é o ano que a gente está. Então, uma receita líquida de 1,6 bilhão, crescimento de 17% ao ano passado, custo crescendo 12%, porém praticamente estável ainda com o ano de 2021 aqui. O EBITDA atingiu 639 milhões, crescimento de 24% quando comparado ao ano passado, e o lucro líquido atingiu nesse trimestre 437 milhões de reais, um crescimento de 92%
quando comparado ao igual período do ano passado, e se comparado a 2021, então, são dezenas de vezes a mais no lucro. Análise fundamentalista, ela tem que ser classificada de acordo com Peter Lynch, uma slow grower, sempre seguindo a tese dele de lucros, lucros e mais lucros. Primeira coisa que o investidor faz é pegar a DRE da companhia. Então, o histórico dela, a DRE dela é muito fácil entender. Ela é de fácil entendimento e eu já vou fazer uma comparação com a Sanepar, bem bacana, vocês vão entender os meus pontos quanto a ela. Você está vendo que é um reloginho, praticamente sem quedas, e praticamente sem aquelas disparidades onde um ano você tem uma receita pequena e no outro ano você tem uma receita altíssima e depois você retorna. É um relógio. Eu gosto e eu fico extremamente tranquilo em investir em empresas assim. Vou falar do ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett. Ela tem um ROI atual de 14%, uma média histórica de 9%. O ROI dela, quando comparado setorialmente, está dentro. Não é um ROI excelente, porém também não é um retorno ruim. Dentro do setor de atuação dela, ela está na média. Dividend Yield, tese essa de Luiz Barsi Filho e Benjamin Graham, ela tem uma média histórica de 7,92%, muito contaminado por esse período de 51%, mais um comentário no que diz respeito ao Dividend Yield. Ela tem uma média histórica acima da Sanepar, mas eu não vou me aprofundar muito agora. Vou falar no gerenciamento de risco também. Então, contaminado por esses 51%, eu falaria para você pegar referência esses anos de baixo, essas linhas de baixo, onde ela vai variar de 4 a 6, de 7 a 2, foi um ano muito ruim ano passado, e esse ano ele está pagando 10%, portanto um yield de 2 dígitos da Copasa. No que diz respeito a PL, preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, regressão à média, uma média histórica negativa de -3, porém excluam também o ano de 2015, um ano difícil para a companhia. Acompanhem por essa linha de cima, é de fácil visualização, que ela teve um PL máximo de 13 e 11. Desde o ano de 2020 para cá, ela vem sendo negociada abaixo da sua média, um PL de 1 dígito, sendo que o preço sobre o lucro atual dela é de 5,84, e eu não tinha me atentado nisso até agora, eu vou até dar um zoom. Então, nesse momento que a gente está conversando, ela está sendo negociada ao menor preço sobre lucro da sua história, menor PL da companhia, daquilo que nós temos registrados. Ponto de atenção. Então, seguindo a tese de Robert Shiller, agora, isso não é indicação de compra, seria um bom momento para estar entrando na companhia, segundo ele. No que diz respeito à dívida líquida versus EBITDA, a tese é essa de Peter Lynch, empresas sem dívidas não falem, ela tem uma média histórica de 1,55, é um excelente controle da dívida, sendo que o atual é 1,44, é um bom controle de dívida. No que diz respeito a preço-teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, eu vou pegar o ano corrente, que é 1,66, que ela pagou até agora, o investidor divide por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, você teria um preço-teto de R$ 27,60. Uma ampla margem de segurança, muito mais do que o valor de negociação dela agora, porém eu tenho minhas dúvidas se ela vai entregar um yield na casa de 2 dígitos novamente ano passado. Então, meu conselho para você é que fizesse essa métrica, esse cálculo, considerando um dividendo pago um pouco menor para 2024. E aqui na parte de cima nós temos o mapa de calor. Outro ponto extremamente interessante dela é que ela chega a pagar até trimestralmente. Todos os anos ela faz 3 pagamentos de dividendos, porém em alguns anos ela chega a fazer 4 pagamentos de dividendos. Então nós temos primeiro receita, segundo payout, terceiro alto yield, quarto excelente frequência. E agora falando de preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui do lado. O que o investidor faz é pegar 22,5, multiplica pelo earnings per share 2,85, multiplica novamente pelo business value per share, que é o VPA 19,94, você chega num valor altíssimo, eleva a raiz quadrada. Então, de acordo com Benjamin Graham, o preço justo para a Copasa é de R$ 35,75. Eu concordo? Não totalmente, porém acredito que o valor justo para a Copasa, bem como Sanepar, já que eu citei Sanepar e vou fazer uma comparação, eles são sim mais do que 50% o valor atual de negociação da companhia. Então chegamos no gerenciamento de risco.
extremamente importante para você, investidor, tenha você R$ 1.000 investidos ou tenha você R$ 1 milhão investidos. Gerenciamento de risco esse individual, pessoal e intransferível. Falamos da Copasa, uma empresa de utilities no setor de saneamento, e ela obtém para mim uma nota 3, portanto eu considero ela uma boa empresa. Pontos positivos e negativos da companhia, porque eu acredito que ela é uma boa empresa. Pontos negativos para ela, dentro das 3 chaves do sucesso, então lembrem-se, métricas de avaliação fundamentalista e as 3 chaves: excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão. Gestão dela eu não posso considerar nota máxima, não posso considerar excelente, eu considero ela como boa ou ótima, porque ela é estatal. Então, assim como a Sanepar, a Copasa já se mostrou bem administrada, já se mostrou bem gerida, porém, o único ponto negativo que ela tem é gestão. Mas isso é uma coisa que vocês só vão aprender ou vivenciar quando estiverem posicionados em ativos controlados pelo Estado e vocês verem seu patrimônio derreter em uma questão de uma semana. E o segundo ponto, que aí não é um ponto negativo, o ponto negativo é só a gestão, é um ponto de atenção por conta de especulação, de privatização dela e da CEMIG. Ela saiu da casa dos R$ 10 e em um período curtíssimo de tempo ela subiu mais de 100% e vem corrigindo mês após mês. Então é só um alerta para você que é um ponto negativo. O ponto negativo só tem um, a gestão. Vamos falar do que ela tem de bom? Receita crescente inconstante, parece um relógio, tem um retorno ok, tem um excelente yield, o yield dela histórico é de 8%, melhor do que a Sanepar, por exemplo. Acabamos de descobrir juntos que ela está sendo negociada ao seu menor preço-lucro da história, dívida controlada, ela tem tag along, ela tem um free float tranquilo, ou seja, todas as condições para o pequeno investidor. E aí me surge aquela dúvida na cabeça, ou clarifica para mim que realmente as pessoas investem baseada em outras pessoas, seja por algum mega investidor famoso, alguém que já gostou da Sanepar, por exemplo. Eu trouxe até a DRE da Sanepar, que eu teci muitos elogios nos vídeos da Sanepar, que eu gosto e gosto muito. Dá uma olhada na similaridade, elas crescem e crescem como se fosse um relógio, é receita crescente todos os anos, é lucro todos os anos. Custos na linha de baixo crescem, porém crescem na mesma medida que a receita e o lucro crescem. Então são duas empresas excelentes e com uma similaridade. É muito difícil você ver DREs, demonstração financeira, que crescem como um relógio. Se você pegar a DRE da Taesa, por exemplo, você vai ver que tem uns sobes e desces muito agressivos. Dessas duas não. Então isso me traz tranquilidade como investidor. Então essa é a minha avaliação quanto à companhia. Ela tem uma nota 3 hoje, porém ela fica entre boa e ótima empresa. Eu sempre tento estudar ela e acompanhar. E se eu tivesse que fazer uma alteração para ela agora, seria uma nota 4, consideraria ela uma ótima empresa. Eu gosto muito do setor de saneamento, porque ele está em descrédito por causa do marco do saneamento e as pessoas tendem a ter um olhar muito para elétricas. Porém, eu gosto do setor de saneamento porque ele não está precificado. As notícias são majoritariamente ruins. Mas uma vez que o investimento acabar, uma vez que nós tivermos tantas empresas de saneamento privatizadas como nós temos elétricas, aí elas já estarão precificadas e eu pretendo estar posicionado antes disso. E quanto a ela, só me resta uma dúvida. Agora com recorde de lucros, ela vai continuar pagando o recorde de dividendos? Então hoje a gente falou da Copasa e um pouco da Sanepar de quebra. Nunca se esqueçam, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, encontrar excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vender. Trancar elas às 7 chaves, você pode sim multiplicar seu capital por muitas vezes na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.